Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 549. Apressando-se com a jornada, Sally e os outros dois lançaram um olhar feroz para Fan Xingjian, que permaneceu imperturbável. No entanto, depois que eles se juntaram ao resto do grupo, os olhos de outro mago de manto cinzento careca, que estava coberto de tatuagens, brilharam. Ele riu e disse: "Esta é uma moça tão bonita. Richard, quero me divertir com ela." Fan Xingjian franziu a testa e respondeu diretamente: "Ela é minha." HMMM. Os olhos do careca coberto de tatuagens se estreitaram, como se ele não esperasse que Richard, a quem ele costumava intimidar, de repente fosse tão contundente. Ele sorriu enquanto dava um tapinha no ombro de Fan Xingjian, revelando seus dentes brancos puros. Cada um de seus dentes era como uma presa afiada de tigre, revelando brilhos frios. "Richard, eu disse que quero me divertir com ela." O careca coberto de tatuagens continuou: "Se você disser não de novo, vou torcer sua cabeça e enfiá-la em seu estômago. Veremos quanto tempo levará para você se recuperar." Enquanto falava, não parecia preocupado com a resistência da outra parte. Com um bufo, ele se virou e caminhou em direção a Sally e os outros. Os guardas nas redondezas observaram o desenvolvimento friamente. Parecia que eles não ousavam se envolver na luta entre os dois magos. Fan Xingjian balançou a cabeça. A maneira como o santuário terreno fazia as coisas era brutal e cruel, e os conflitos internos entre os magos eram ainda mais sangrentos e de sangue frio do que ele imaginava que fossem. Parecia que, mesmo que ele se passasse por um dos magos, toda a circunstância ainda não seria tranquila. No momento seguinte, suas duas pernas avançaram como ilusões e ele apareceu atrás do mago careca com tatuagens. Ele atingiu o homem careca na cabeça e, ao mesmo tempo, enviou sua espada com a intenção de varrer, fazendo o mago careca cair inconsciente. Fan Xingjian ordenou friamente: "Leve-o para a carruagem." Ele então olhou para os olhares gananciosos dos guardas ao redor enquanto eles cobiçavam Sally como lobos famintos. Ele suspirou e disse: "Traga esta mulher para minha carruagem." Ouvindo suas palavras, os dois jovens imediatamente lutaram loucamente. "Seu cesta. Solte Madame Sally. Seu demônio. Você sabe que ofendeu alguém que não deveria. Solte-a imediatamente. Caso contrário, todo o seu santuário terreno estará em apuros." O semblante de Sally empalideceu. Os outros dois jovens continuaram xingando enquanto eram arrastados. No entanto, pelo que eles disseram, parecia que Sally tinha algum tipo de identidade incrível, dava a ela uma aparência que sugeria que ela era bonita, misteriosa e vinha de um passado forte. Fan Xingjian brilhou mais uma vez, dando um tapa no rosto de cada um dos dois jovens, fazendo-os calar a boca de tontura. Fan Xingjian então disse com indiferença: "Enche a boca deles com um pano. Se eles ainda gritarem depois disso, enche a boca deles com fezes. Veremos então como eles continuarão falando." Ouvindo o que Fan Xingjian havia dito, os dois jovens imediatamente pararam de berrar. No entanto, seus olhares ao olhar para Fan Xingjian estavam cheios de ainda mais fúria do que antes. Eles usaram sua consciência para gritar: "Seu demônio! A identidade da senhorita Sally não deve ser subestimada. Se você agarrar e trazê-la de volta com você, estará causando grandes problemas para o seu santuário terreno." "Isso mesmo. A senhorita Sally não é alguém que você pode contaminar. Solte-a rapidamente. Caso contrário, mesmo todo o santuário terreno, até mesmo seu líder, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial, não será capaz de salvá-lo." O status de Sally parecia ser muito importante para eles. No entanto, a partir de suas expressões, parecia que eles ainda mantinham algumas reservas contra o santuário terreno, então eles não o revelariam facilmente. Fan Xingjian não se incomodou com eles. Ele enviou um jorro de intenção de espada que os atingiu, fazendo-os espumar e depois desmaiar. Ele então agarrou Sally e foi na carruagem. A carruagem estava coberta com uma camada de tapetes feitos de pele de feras ferozes. Parecia muito macio e quente. Havia até incenso aceso na mesa da carruagem,
dominando o fedor dos vários animais nas planícies de grama. Quando aquela fragrância entrava no corpo da pessoa, a pessoa até experimentava uma sensação de flutuação, como se todo o corpo estivesse extremamente confortável e à vontade. No momento em que Fan Xingjian entrou na carruagem, ele se deitou, fechou os olhos e continuou cultivando. Agora, dos 5 níveis de perfeição, os órgãos etéricos eram a única coisa que ele ainda precisava cultivar. Este aspecto exigia que todos os órgãos internos fossem capazes de digerir e absorver partículas de éter. Até agora, Fan Xingjian havia apenas refinado seus pulmões para se tornarem órgãos de éter. Nessa área ele não tinha meios de acelerar o processo e só podia modificar cada um dos órgãos um por um. Portanto, Fan Xingjian não perdeu nem um pouco de tempo. Ele cultivava quase constantemente, independentemente de estar andando, sentado ou deitado. Sentada ao lado, o longo roupão branco de Sally a deixava ainda mais bonita. Seu par de ternura bem incorporada ao nível do peito era difícil de esconder mesmo através do longo manto. Deixando de lado outros fatores, Sally realmente tinha a beleza de uma fada. Não era de admirar que os 2 magos e os comerciantes de escravos ao redor não pudessem deixar de querer comê-la viva. Pode-se dizer que para uma dama como ela ter caído nas mãos da equipe de captura de escravos, era como se ela fosse um cordeiro na toca de um tigre. Era muito perigoso. Sally ficou sentada por um tempo e de repente percebeu que Fan Xingjian parecia não estar fazendo nada. Depois de um tempo, ela finalmente não aguentou mais e perguntou: "Vocês são do Santuário Terrene, certo? Você está capturando essas pessoas para experimentos humanos, certo? Depois de colocá-los em longos períodos de tortura, você vai sacrificá-los ao seu Deus quando eles estiverem no ponto em que estão sentindo a maior dor e desespero. Vocês não se sentem nem um pouco culpados? Você realmente tem me protegido todo esse tempo, certo? Eu acredito que você é uma boa pessoa por natureza. Se você está disposto a desistir de seus caminhos errados e virar uma nova página." Fan Xingjian pisou no rosto de Sally, chutando-a para fora da carruagem. Ela caiu pela porta da frente, caindo no chão, coberta de sujeira. "Se você continuar a cagar mais, vou deixar todos os caras aqui te matarem." Ao ouvir o que Fan Xingjian disse, todos os guardas ao redor sorriram, olhando para Sally com olhares cheios de desejo. Agora que Sally havia sido suprimida de seu cultivo e estava sendo observada por tantos olhares predadores, era a primeira vez que ela se sentia tão impotente e seu semblante empalideceu. Depois de voltar para a carruagem, Sally não falou mais uma palavra. Fan Xingjian ficou feliz com a tranquilidade, pois permitiu que ele se concentrasse em seu cultivo. Depois de viajar por mais um dia e outra noite, eles passaram por 4 bases, e o número de escravos do grupo agora ultrapassava 1000. Um guarda vasculhou a carruagem e olhou ferozmente para o rosto de Sally por alguns segundos antes de dizer: "Senhor, reunimos todos os escravos para esta viagem. Devemos voltar. Vamos lá." Fan Xingjian não sabia como era o processo deles, mas apenas deu uma resposta vaga. No entanto, desta vez, eles viajaram apenas por 1 hora quando Fan Xingjian abriu abruptamente os olhos e deu um soco acima de sua cabeça. Naquele instante, toda a carruagem foi esmagada e os guardas ao redor gritaram de surpresa enquanto recuavam. Uma flecha desceu dos céus, lançando uma luz brilhante e exalando um brilho de 7 cores. Agora estava em suas mãos enquanto continuava a tremer e lutar. Fan Xingjian podia sentir que continha um poder explosivo que poderia explodir todas as coisas materiais dentro de uma raiva de 10 metros em pedacinhos. A várias centenas de metros de distância, um jovem estava parado nas costas de um Crimson Fire Dark Thunder Horse, segurando um arco longo de 7 cores. Ele parecia um deus que havia descido ao mundo mortal. Assim que Fan Xingjian agarrou a flecha, o jovem puxou seu arco e armou sua flecha novamente, apontando para Fan Xingjian e disse: "Seu demônio, solte-os rapidamente." Sally falou surpresa: "General Allen." Os 2 jovens cujas bocas foram recheadas também olharam na direção do jovem com o arco longo de 7 cores, seus olhares cheios de emoção e surpresa.
Rainbow Arrow-Allen era um herói do regimento do exército localizado nas fronteiras do Império. Ele foi um dos 12 cavaleiros celestiais do príncipe Philip. O príncipe Philip era o tio do atual rei, um dos 10 especialistas em nível divino do Império, e havia defendido as fronteiras do norte do Império por 20 anos. Ele era um herói lendário. Rainbow Arrow-Allen era um dos especialistas entre os 12 cavaleiros celestiais, um cavaleiro outorgado sênior no nível 29. Ele também era um dos pretendentes de Sally e desde que descobriu que Sally havia desaparecido, ele perseguiu seu cavalo o tempo todo. Noite, finalmente conseguindo alcançar o grupo, Sally disse: "É melhor você se render. A Rainbow Arrow do General Allen tem uma destreza formidável. Ela detém os ataques de 7 atributos diferentes. Se não fosse porque ele estava preocupado em me machucar, você teria sido morto a tiros." A aparição de Allen causou comoção no grupo. Todo mundo já tinha ouvido claramente seu nome antes. O careca com tatuagens, que já havia sido nocauteado por Fan Xingjian, acordou recentemente. Quando ele viu a aparência de Allen, seu semblante também mudou. "Esse cara é muito forte. Richard, veja o que você fez. Quando eu voltar, com certeza irei relatar." Com um estrondo, ele foi mais uma vez nocauteado com um único tapa. Fan Xingjian olhou para a flecha do arco-íris em sua mão e disse calmamente: "Se não fosse porque eu queria testar a qualidade desse personagem menor, ele nem teria chance de atacar." No momento seguinte, a palma da mão de Fan Xingjian desapareceu repentinamente. Atingiu uma velocidade tão extrema que era indetectável a olho nu. Com o desaparecimento de seu braço, a Rainbow Arrow que Fan Xingjian estava segurando também perfurou o peito do General Allen como um raio. Perfurou e perfurou seus pulmões, coração, pâncreas, estômago e seus 2 rins. O último caiu no chão, seu corpo ficando rígido e imóvel. Ele só podia recorrer à regeneração lenta de seu corpo. Fan Xingjian então bateu palmas, dizendo: "Agarre-o e amarre-o. Se ele gritar, alimente-o com fezes. Traga outra carruagem para mim." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 550. Emboscada observando como o General Allen, a quem ela pensava ser seu grande salvador, lidou com tanta facilidade, o semblante de Sally caiu e suas emoções foram enviadas em um turbilhão. E pensar que esse demônio conseguiu lidar com o General Allen tão facilmente. Quão poderoso ele é! Um semideus com um nível de perfeição? Um semideus com 2 níveis de perfeição? Qual poderia ser seu nível de cultivo? Pensando em como ela estava prestes a ser trazida para a cova do santuário terreno por um grande lorde demônio como este, uma pitada de desespero brilhou em seus olhos. Os 2 jovens mais uma vez lutaram descontroladamente, olhando ansiosamente para Fan Xingjian. Eles começaram a enviar fluxos de correntes de informação para o cérebro de Fan Xingjian. Demônio! A identidade da senhorita Sally não é simples. Você realmente acha que será capaz de sair da situação em que se meteu se a capturasse e depois a trouxesse de volta? Ficaremos para trás. Solte a senhorita Sally. Caso contrário, ocorrerá um grande desastre. Você ainda não entendeu? Você vai se arrepender disso. Um jorro de intenção de espada penetrou em sua consciência, picando seus cérebros e causando-lhes grande dor. Eles não ousaram dizer mais nada. No entanto, ao olhar para Fan Xingjian, seus olhares estavam cheios de fúria, como se estivessem dizendo: "Já avisamos. Você é que não soube valorizar a oportunidade dada." 2 horas depois, o grupo entrou em um trecho de vales. Fan Xingjian podia sentir que muitas formas de vida estranhas estavam escondidas nas florestas dos vales. Ficou claro que eles foram convocados pelo Santuário Terreno dos Mundos além dos seus para proteger sua base. Este trecho de vales é a sede do Santuário Terreno. Fan Xingjian pensou: "Não é muito simples? Se fosse esse o caso, por que a família real não tomou nenhuma atitude durante todo esse tempo? Será que eles realmente tinham reservas quanto ao fato de que o santuário terreno poderia invocar monstros de mundos alternativos que não poderiam ser controlados, fazendo com que todas as partes perecessem juntas?
Assim como esses pensamentos estavam passando pela mente de Fan Xingjian, uma pessoa voou. Era um homem careca e musculoso que também estava coberto de tatuagens. Este homem parecia muito com o homem careca com tatuagens que Fan Xingjian havia nocauteado. Este homem desceu dos seus montado em um grifo, enviando uma poderosa pressão sobre eles. Toda a equipe de captura de escravos, traficantes e escravos, gritou em alarme. As parelhas de cavalos usadas para transportar cargas também relincharam de susto. Richard, como ousa ferir meu irmão mais novo? O careca coberto de tatuagens riu e saiu do grupo, dizendo: Richard, você acha que eu deixaria você escapar assim? No momento em que entramos no vale, eu já havia alertado meu irmão mais velho, Xavios, através da magia negra. Eu não sei quando você começou a acumular seu poder em segredo. E pensar que agora você tem a habilidade de derrotar Rainbow Rowell. Meu irmão mais velho já dominou o nível 9 de magia negra. Uma pitada de impaciência brilhou nos olhos de Fan Xingjian e ele disse diretamente: você fala muita merda. Em outras palavras, você quer encontrar problemas comigo, certo? Você. O irmão mais velho do careca com tatuagens, Xavius, conteve o irmão mais novo. Ele então olhou para Fan Xingjian e disse com um sorriso frio: muito bem. Richard, eu não esperava que depois de ganhar experiência e endurecer do lado de fora, você não seria mais um inútil. Você ainda é mais casca grossa agora, para ousar falar de volta para mim. No entanto, você ainda precisa compreender como este mundo funciona. Apenas os fortes podem agir de forma arrogante com os fracos. E entre os presentes, eu sou claramente o mais forte. Fan Xingjian não se deu ao trabalho de ouvir suas porcarias. Para ele, as habilidades desses dois carecas não eram diferentes. Ele estendeu a palma da mão no espaço, fazendo o careca com tatuagens voar. O homem atravessou muitas paredes de montanhas enquanto seus órgãos internos eram esmagados e seus músculos eram esmagados. Logo ele perdeu a consciência. É óbvio que você não é o mais forte aqui. Fan Xingjian balançou a cabeça e mais uma vez olhou para o careca com tatuagens. O careca gritou em choque: você não pode descer. Com Bron, Fan Xingjian pressionou a palma da mão no espaço, trazendo violentas correntes de ar dos seus e esmagando o careca no chão, como se estivesse martelando um prego. O careca tornou-se uma bagunça sangrenta e agora estava à beira da morte. Todo e qualquer mago de manto cinzento era sedento de sangue brutal, tendo matado inúmeras vidas. Fan Xingjian não se sentiu nada mal por tratá-los dessa maneira. Vendo como Fan Xingjian era arrogante e dominador, todos no grupo ficaram em silêncio. Ninguém poderia imaginar que Richard, que sempre foi complacente com os outros magos, passaria por uma mudança tão tremenda. Fan Xingjian falou com indiferença: por que vocês estão aí parados? Vamos embora. O grupo continuou avançando em silêncio. No entanto, quando eles estavam no meio do vale, todo o vale começou a tremer ferozmente, como se houvesse um terremoto. Uma luz brilhou nos olhos de Fan Xingjian e uma pitada de surpresa brilhou neles. As muitas montanhas que formavam o trecho de vales na verdade se eram como muitos dedos gigantes, disparando para o céu junto com o solo abaixo das carruagens dos cavalos. Como se toda a extensão do vale fosse uma mão enorme, e as carruagens estivessem no meio de sua palma. Enquanto sons de suspiros e gritos de agonia soavam incessantemente, várias carruagens caíram em direção ao chão. Fan Xingjian enviou sua espada longa para varrer e raios de luz eletromagnéticos brilharam. As montanhas se transformaram em vários pilares de pedra, impedindo a queda de todos. O que está acontecendo? Sally olhou para Fan Xingjian com espanto e perguntou: você quer nos matar aqui? Idiota! Fan Xingjian olhou para o céu escuro e sombrio, dizendo: alguém está vindo. Todo o trecho do vale da montanha brilhou com toques de luz cinza e uma pressão extremamente forte desceu dos céus. Todos sentiram terror e ansiedade, como se algum tipo de inimigo natural fosse aparecer e comê-los. Sally e os outros estavam todos muito tensos. Com uma aura tão horrível por aí,
Ficou claro que algum tipo de especialista de primeira linha chegaria. Fan Xingjian estava aparentemente calmo. Os magos de mantos cinzentos eram especialistas na modificação do corpo físico, e tinham uma compreensão completa e profunda das várias estruturas do corpo humano. Ele queria se disfarçar para entrar na base do santuário terreno, mas também estava preparado há muito tempo para a situação de ser descoberto. Além disso, tudo dependia das habilidades de cada um. Com as habilidades de Fan Xingjian, ele tinha total confiança em sua capacidade de recuar ileso, mesmo que fosse forçar uma invasão no santuário terreno. No momento seguinte, Fan Xingjian de repente levantou a cabeça e olhou para o céu, seus olhos cheios de raios de luz de espada. No céu, um pedaço de nuvens cinzentas apareceu do nada. As nuvens cinzentas formaram um rosto humano gigantesco que ria loucamente. Fan Xingjian, você veio de tão longe nas planícies de grama para nos procurar. Como poderíamos não ser bons anfitriões para você? Fan Xingjian voltou à sua aparência original, dizendo, alguém do santuário terreno? Qual dos 10 grandes anciões é você? Ou você é o último gênio misterioso, o rei fantasma? Por meio de suas trocas com Tirante, Fan Xingjian já havia descoberto que o especialista mais forte no santuário terreno no momento era seu líder, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial. Ele foi então seguido pelos 10 grandes anciãos, o gênio rei fantasma e aquele terceiro príncipe. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, as nuvens escuras no céu riram alto. Muitas vozes soaram nos arredores, incluindo gritos loucos, gritos agonizantes e folhas furiosos. E o que foi ainda mais assustador foi que 9 fluxos de pilares de luz cinza subiram no ar, transformando-se em ondas de uma aura brutal, sedenta de sangue e primitiva, significando abranger Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 551 Rei Fantasma. A intenção da espada de Fan Xingjian também subiu ao céu, colidindo com os 9 pilares de luz da outra parte. Simultaneamente, jorros de vontade exalavam das nuvens escuras. Naquele instante, inúmeras trocas de palavras foram concluídas. Fan Xingjian, você acha que nos revezaríamos para aparecer diante de você, deixando você nos derrotar? Sabendo quão incrível você é, como poderíamos dar a você a chance de ficar mais forte? Nós o descobrimos no momento em que você entrou no vale. Desta vez, todos os 10 anciões se reuniram. Prepare-se para morrer. Fan Xingjian disse calmamente. Vocês sabiam há muito tempo que eu estava vindo? Seus subordinados são muito inúteis, fazendo tanto barulho para procurar uma origem em Sense Stone. Se ainda não sabemos que você está vindo disso, não seremos todos tão bons quanto mortos. Além disso, não lhe daremos outra chance de nos derrubar um por um. Um gênio como você já é uma grande calamidade para nosso santuário terreno. Hoje, vamos suprimir você completamente. Ah, Fan Xingjian, com o quão poderoso é o seu corpo físico, se o modificarmos em um guerreiro escravo, seu nome continuará a ser amplamente conhecido em todo o mundo. A colisão entre as vontades marciais acabou em um instante, e parecia haver o som de trovões ressoando no espaço vazio. Ficou claro que a rede de informações do santuário de Terrene não era fraca. Isso fazia sentido. Como eles tinham magia negra que lhes permitia sofrer várias modificações no corpo humano, eles naturalmente também teriam vários canais de rede de informação incomuns. Quando descobriram que a Fan Xingjian estava procurando a pedra da essência da origem, eles ficaram em guarda. Então, quando Fan Xingjian acabou de entrar no vale, eles não o alertaram inadvertidamente, e mesmo quando alguém foi encontrar problemas para Fan Xingjian, eles também não notificaram o resto. Foi só agora que eles de repente entraram em ação. Eles sentiram claramente que estavam totalmente preparados. Por outro lado, Fan Xingjian obviamente não estava disposto a esperar que os 10 grandes anciões completassem sua emboscada. Com uma corrida, ele avançou em direção às nuvens escuras no céu. Enquanto ele avançava, tentáculos formados a partir de fluxos de energia cinza dispararam do espaço vazio, se curvando em direção a Fan Xingjian. No entanto,
Estes não faziam parte do corpo físico de uma forma de vida. Eles eram tentáculos puramente de energia criados a partir de magia negra. Fan Xingjian, que era imune à magia negra, os desconsiderou completamente. Ele abriu caminho com seu corpo, usando tremores para transformar todos os tentáculos de energia em pó. Fan Xingjian então deu um soco, fazendo com que os raios de luz se contorcessem e o espaço tremesse. O soco se transformou em uma força poderosa e sem fim, atingindo as nuvens escuras no céu. O rosto humano formado pelas nuvens escuras soltou um suspiro surpreso, como se não esperasse que Fan Xingjian fosse tão feroz. Rapidamente abriu a boca e soltou uma série de berros furiosos. Fluxos de plasma caíram como uma cachoeira, transformando-se em uma onda de choque que queria engolir Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian não se esquivou nem cedeu a ele e continuou a golpear com um soco. O poder violento colidiu com as ondas de choque de plasma, enviando-as de volta e colidindo com as nuvens escuras com um roubo. O grande rosto foi esmagado e as nuvens escuras foram dispersadas. Como este ataque fez com que as nuvens escuras se espalhassem, gritos agonizantes sem fim soaram imediatamente. Essas nuvens escuras não eram realmente nuvens escuras. Eles foram formados a partir de um mar de vermes, cada um do tamanho de uma unha. Fan Xingjian concentrou sua visão e olhou. Então viu que a cabeça de cada um daqueles vermes tinha a forma de uma cabeça humana. Eles estavam emitindo vários uivos, lamentos e gritos. Ficou claro que eles foram criados a partir de algum tipo de arte maligna. Agora mesmo, o mar de vermes estava espalhado, e infinitos sentimentos de ressentimento brotavam deles. No entanto, Fan Xingjian enviou sua intenção de espada varrendo e conseguiu esmagá-los mais uma vez. O mar de vermes e a aura infinita de ressentimento foram dissipados por Fan Xingjian com um único golpe, e um homem idoso de cabelos brancos, magro e ossudo foi imediatamente revelado. Ele era o grande ancião do santuário terreno e o mais forte entre os 10 grandes anciões, o Rei Verme. Olhando para o quão feroz Fan Xingjian parecia, o Rei Verme também ficou atordoado e surpreso. Uma série de encantamentos de alta velocidade soou no espaço vazio e, no momento seguinte, seu corpo se dispersou, transformando-se em uma miríade de insetos voadores. Cada um deles cresceu em alta velocidade e atacou Fan Xingjian como muitos dragões voadores. Cada um desses insetos voadores era do tamanho da cabeça de uma vaca e tinham asas e garras de metal que podiam rasgar placas de aço. O veneno em seus corpos poderia matar um cavaleiro com ferido nível 25. Pode-se dizer que é extremamente cruel. No entanto, quando confrontado com um mar de insetos que eram como dragões voadores, Fan Xingjian apenas lançou outro soco. O espaço foi retorcido em uma forma esférica e um poder aterrorizante esmagou as partículas físicas. Simultaneamente, altas temperaturas atingiram instantaneamente os insetos, transformando-os em cinzas. A intenção brutal da espada disparou no ar, esmagando a consciência de várias dezenas de insetos voadores que fugiram. A intenção da espada ainda continha pensamentos extremamente brutais e violentos com forte intenção de matar. Onde está o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial? Onde ele está? Se ele não estiver saindo, você acha que palhaços como você serão capazes de me emboscar com sucesso? Naquele instante, a violenta intenção da espada devastou em todas as direções enquanto Fan Xingjian estava lá no ar, aparentemente totalmente sem medo da emboscada do santuário terreno. Olhando para Fan Xingjian que estava no ar, o grupo de pessoas no chão usava expressões de espanto, incluindo Sali. Todos ficaram surpresos ao vê-lo obter uma vitória esmagadora contra o Rei Wen com uma única espada. Sali pensou, na verdade, é Fan Xingjian. Que habilidades poderosas! Um poder como esse! Um poder como esse é ainda mais incrível do que foi mencionado nos rumores. Embora ele fosse poderoso da última vez que nos encontramos, sua destreza em batalha era quase a mesma do General Allen. E pensar que ele é tão poderoso agora. Como diabos ele conseguiu isso?
Eu pensei que todos os rumores sobre ele eram apenas exageros, mas pensar que os rumores o fizeram parecer mais fraco do que ele realmente era. Os dois jovens com Sally também ficaram atordoados. Eles não esperavam que um mero mago do santuário terreno, encarregado de capturar escravos, fosse na verdade o renomado Fan Xingjian, o maior especialista entre a geração mais jovem. Ele até conseguiu derrotar e repelir o grande ancião do santuário terreno, o Rei Verme, em apenas alguns movimentos. Ele era como uma minhoca que se transformou em um dragão divino, e o contraste era surpreendente demais. No entanto, a batalha não terminaria tão rapidamente. A voz do Rei Verme mais uma vez soou no ar, pairando em todas as direções como se ele existisse em todos os lugares. Ei, Fan Xingjian, é claro que estamos cientes de suas habilidades. Enquanto ele falava, o chão tremeu e todo o vale mais uma vez sofreu uma mudança. O extrato rochoso abaixo do vale se ergueu. Então, em meio aos gritos de espanto de todos, o extrato rochoso se transformou em um gigante rochoso e se levantou. A altura do gigante rochoso ultrapassava os 500 metros e pode-se dizer que era tão alto que alcançava as nuvens. O grupo de pessoas no chão estava na palma da mão. Apenas uma de suas palmas tinha uma área comparável a uma pequena cidade. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram. Você é o último dos gênios que o santuário terreno tem alimentado nos últimos anos. O extremamente misterioso rei fantasma que não apareceu antes. Pensar que você se transformou inteiramente na base. Não é admiro que ninguém saiba de você e nem mesmo saiba como você é. A sede do santuário terreno acabou por estar no corpo do rei fantasma. Normalmente, a maior parte estaria escondida no subsolo, com apenas uma pequena porção exposta na superfície. Ele havia se transformado em várias montanhas, rios, vales e montes que se moviam. Era extremamente evasivo e ninguém conseguiu descobrir a localização da sede do santuário terreno. Sons de zumbido alto soaram do corpo do gigante da rocha. Isso mesmo, Fan Xingjian. Meu corpo se fundiu com 3.600 tipos de deuses demoníacos além dos céus. Em todo este mundo, independentemente de estar nos céus ou no subsolo, se alguém não alcançou um avanço para o nível divino, não um único ser humano pode ter um corpo físico que supera o meu. Enquanto falava, ele abriu uma de suas mãos, esmagando Fan Xingjian como se sua mão fosse uma ilha. Era como se todo o céu tivesse desmoronado e a escuridão envolvesse tudo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 552. Explosão. Com apenas um ataque casual do Rei Fantasma, o mundo passou por uma enorme distorção. O Rei Fantasma realmente tinha o poder de mover montanhas e virar mares. Fan Xingjian podia imaginar que se este Rei Fantasma aparecesse na Terra e soltasse uma explosão completa de seus poderes, ele seria capaz de transformar toda a cidade demoníaca em ruínas em apenas alguns minutos. Ele era puramente um robô de violência. Faça isso. Ao mesmo tempo, o Wormkin vai soltar um grito explosivo, ressoando nas mentes dos outros 9 grandes anciões. Naquele instante, um total de 10 passagens negras do espaço-tempo se abriram. Uma aura, que era ilimitada e traria grande caos para uma era, disparou dos buracos negros. Aquela aura que parecia muito antiga, como se viesse de muito tempo atrás. Parecia ainda mais antigo que toda a Terra, e até mesmo o Miracle World, como se tivesse passado por mais vicissitudes durante sua existência. No instante seguinte, 10 garras enormes extremamente secas e murchas, que eram como as de demônios lendários, deuses demoníacos ou demônios, agarraram. Essas garras exalavam uma aura negra e pareciam muito ossudas. Era como se tivessem sido embebidos em ácido sulfúrico ou clorídrico. Quando estenderam a mão, pareceram congelar todo o espaço. Fan Xingjian sentiu como se o ar tivesse se transformado em algo material. Inesperadamente, não se mexeu nem um pouco, mesmo quando ele desencadeou uma explosão. Este era o nível 11 de magia negra de manto cinza, garra do Senhor do Abismo. Ele convocou o lendário deus da morte do submundo para atacar. Poderia congelar o espaço e confinar o alvo.
A metamorfose do mundo não apenas aumentou a densidade das partículas do éter, mas também aumentou uma quantidade tremenda de energia diabólica. Assim, isso permitiu que os magos lançassem magia negra de nível superior. A magia negra de manto cinza nível 11 que estava sendo usada agora, a Garra do Senhor do Abismo, foi realizada em conjunto pelos 10 grandes anciões. Sua destreza foi ampliada em mais de 10 vezes. Fan Xingjian, depois de encontrar você tantas vezes, como poderíamos não saber do que você depende? Lançar magia negra e com energia diabólica diretamente é ineficaz contra você, mas se convocarmos formas de vida para atacar, sua imunidade não funcionará. O rei Verme sorriu friamente em seu coração. Morrer. No entanto, o fato de Fan Xingjian ser imune à magia negra era conhecido apenas entre os magos do escalão superior e não o resto. Caso contrário, todas as crenças dos magos seriam afetadas e as pessoas teriam dúvidas sobre a vontade do deus maligno. Na verdade, a maior razão pela qual eles tiveram que matar Fan Xingjian também foi por causa de sua imunidade à magia negra. Era como dizer uma coisa, mas fazer outra. Os magos reverenciavam os deuses do mal e os tinham em grande admiração, emprestando seus poderes. No entanto, se os deuses do mal tivessem enviado sua vontade e escolhido uma pessoa que tivesse imunidade à magia negra, os magos não os manteriam com tanto respeito. Ninguém realmente esperava que os seus pudessem enviar deuses para governá-los, muito menos os magos que desfrutavam de um senso de superioridade o tempo todo. Era exatamente como os 10 grandes anciões haviam adivinhado. Quando a Garra do Senhor do Abismo foi realizada, Fan Xingjian não mostrou mais sinais de imunidade. Naquele instante, seu corpo foi agarrado com força por 10 garras fantasmagóricas. Ele sentiu como se não pudesse se livrar do aperto, e havia até jorros de auras obscuras que pareciam querer congelar toda a sua consciência e mandá-lo para o sono eterno. No entanto, este não foi o fim. O santuário terreno ainda não tinha terminado. Na direção reversa do Rei Fantasma, uma série de pós-imagens cortou o ar, correndo em direção a Fan Xingjian a uma velocidade surpreendente. Era uma pessoa que tinha penas douradas sobre ele e um par de asas nas costas que se moviam na velocidade da luz. Cada vez que as asas se moviam ferozmente, havia fluxos de eletricidade dourada piscando, permitindo que ele acelerasse ainda mais. Além disso, seu corpo emitia auras de grande prestígio, nitidez e valentia. Ele era exatamente como a lendária besta de nível divino, o Thunderbird. Essa pessoa era o terceiro príncipe do Império. Dizia-se que ele era extremamente misterioso e raramente aparecia do lado de fora. Houve até muitas pessoas da família real que não conseguiram reconhecê-lo. Este príncipe, que apoiava secretamente o santuário terreno, até teve seu corpo modificado. Ele havia transplantado os órgãos e ossos da besta feroz de nível divino, o Thunderbird, em seu próprio corpo, tornando-se assim um deus que era meio humano, meio deus. Desde o momento em que ele apareceu até o momento em que fez o seu movimento, ele não disse uma única palavra. Ele não havia desencadeado uma explosão de vontade marcial, nem estava disposto a revelar sua identidade. Ele exalava um sentimento extremamente misterioso. O terceiro príncipe correu, trazendo consigo uma terrível tempestade. Ele se moveu por várias dezenas de quilômetros em um piscar de olhos, e as correntes elétricas em seu corpo pareciam ter se materializado. Eles espalharam um fedor de queimado enquanto ele passava pelo ar. Era como se algo tivesse sido queimado em uma temperatura escaldante. Ele era como um martelo relâmpago que o lendário deus do trovão e deusa do relâmpago segurava. Parecendo ter trazido muitos raios com ele, o terceiro príncipe se transformou em algo semelhantes a uma tempestade e avançou em direção a Fan Xingjian a uma velocidade surpreendente, como se quisesse atingi-lo com todos os raios do mundo. Esses ataques do santuário terreno foram verdadeiramente abaladores. Primeiro, os 10 grandes anciões uniram forças para executar a Garra do Senhor do Abismo e confinar Fan Xingjian. Em seguida, o Rei Fantasma lançou um ataque brutal, que pesou vários milhões de toneladas e teve um impacto tão avassalador que parecia suportar o peso do Monte Tai.
O terceiro príncipe, de seu fim, liberou seus poderes meio humanos, meio deuses. Ele trouxe relâmpagos destrutivos e tempestades que foram condensadas em um ponto e lançadas. Com os ataques vindos de todas as direções, provavelmente não havia ninguém abaixo do nível divino que pudesse resistir a eles. Até Fan Xingjian parecia estar em um estado extremamente perigoso. Independentemente de serem os 10 grandes anciões, o Rei Fantasma, o terceiro príncipe ou mesmo as pessoas da equipe de captura de escravos, incluindo Sali e os outros cavaleiros, todos eles sentiram que Fan Xingjian estava condenado. O Worm King já estava com um sorriso animado. Se eles pudessem matar Fan Xingjian e obter seu corpo, o santuário terreno seria capaz de ganhar um poder tremendo. Isso foi especialmente quando Fan Xingjian detinha o segredo da imunidade à energia diabólica. Até mesmo o líder dos magos de mantos cinzentos, o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo, foi muito tentado por isso. Neste momento perigoso, Fan Xingjian finalmente liberou uma explosão de seu poder que poderia permitir que ele dominasse uma área e lutasse contra especialistas de nível divino. Este era um poder que poderia colocá-lo entre os maiores especialistas do mundo. Parecia haver um som estrondoso ecoando no espaço vazio, e as auras de um total de 10.710 sementes especiais explodiram do corpo de Fan Xingjian. Ao mesmo tempo, um brilho infinito de luz também rompeu na superfície de seu corpo. Cada mecha de seu cabelo se levantou, exalando um brilho branco ofuscante. A energia intensa transformou-se em jorros de altas temperaturas, sendo descarregada como se o sol tivesse explodido. Então, finalmente, um fluxo de intenção de espada que subiu para o céu atingiu seu pico máximo. Da fora, sons de puxi-puxi soaram, e um poder que poderia torcer o espaço e dobrar os raios de luz foi liberado por Fan Xingjian da maneira mais dominadora e irracional. Em meio ao espaço fortemente retorcido, ele quebrou a força garra do Senhor do Abismo que o estava segurando e saiu do alcance desta magia negra nível 11 de manto cinza. Tendo saído do que estava segurando o seu corpo, Fan Xingjian jogou a palma da mão para trás, batendo na enorme palma do Rei Fantasma que era como uma pequena montanha. O golpe de sua palma, que foi enviado em um milésimo de segundo, manteve o poder de um Terra Gurgitation. Depois de ter treinado por um longo período de tempo, as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais de Fan Xingjian atingiram o nível 10. O poder de absorção de seu Terra Ingurgitation era forte o suficiente para cobrir um alcance de 10 quilômetros. Quão aterrorizante era esse poder? Mesmo 100 reis fantasmas não podiam se comparar a ele. Deitar-se. Uma explosão estrondosa soou na consciência do Rei Fantasma, e o Rei Fantasma sentiu seu corpo se iluminar e depois se tornar pesado quando um poder violento jorrou. O ar parecia ter se transformado em uma palma material, colidindo contra sua palma. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.